Opa, seja bem-vindo ao Café com Rafa. Pega o seu cafezinho e me acompanhe enquanto eu tomo o meu aqui. Um novo programa está começando hoje. Se você está vendo no YouTube, saiba que o Cafezinho com Rafa tem mais de 10 episódios só em áudio lá no Spotify. E se você está vendo esse vídeo, na verdade, ou ouvindo esse áudio no Spotify, saiba que agora a gente também tem um programa em vídeo. É isso mesmo, então talvez já está aparecendo aí na sua tela no Spotify para você não só poder ouvir, mas se quiser também ver o Cafezinho com Rafa. Eu estou começando esse novo teste agora com vídeo, inspiração principalmente no Arthur Petri, que eu gosto muito do conteúdo que ele faz. Ele já fez vários conteúdos assim, onde ele apenas conversava, apenas trocava uma ideia, bebia ali um cafezinho ou uma água, o que quer que seja, e falava sem muita preocupação com a estética, sem muita preocupação em estar olhando para a câmera. Eu não vou ficar olhando para a câmera, eu não vou ficar olhando para lugar nenhum, não vou ficar preocupado em arrumar o meu cenário aqui, porque esse não é o meu intuito. O meu intuito é só poder talvez levar esse programa para o YouTube também e aproximar novas pessoas do Café com Rafa, ao mesmo tempo que, se alguém quiser poder me ver, sentir mais próximo de mim, e assim ouvir mais o programa, que a gente se sinta mais próximo. Mas então, para eu poder manter tudo isso, eu vou deixar o programa mais leve. Não vai ter edição, não vai ter corte. Quando eu fazia só em áudio, às vezes eu cortava alguns silêncios, cortava uma respiração, cortava alguma coisinha ali ou outra, fazia pouca edição, mas ainda fazia alguma edição. Agora eu não vou ficar preocupado, eu vou coçar a cabeça mesmo, eu vou tossir, o que quer que seja, e vai ser assim, um bate-papo livre, talvez um recorte meu para eu mesmo. E se você gostar, eu te convido a ficar aqui comigo e aproveitar esse cafezinho junto comigo. Não tinha por que eu não fazer esse formato em vídeo aqui, se eu tenho o equipamento, eu tenho o microfone, eu tenho a câmera, na verdade usando o celular como câmera, mas tenho a câmera também. Então eu quero me aproximar mais de vocês. Eu sei que semana passada não teve cafezinho, porque eu estava refletindo um pouco se eu fazia esse formato ou não, se eu manteria assim, mas está aqui, vamos fazer, está aqui o Cafezinho com o Rafa, agora em vídeo também. Mas para aqueles que curtem o áudio, vão poder curtir somente o áudio da mesma forma, no Spotify, Apple Podcasts e nas outras plataformas. E já que hoje eu estou aqui em vídeo, eu quero contar mais um fragmentinho da minha história, mais um pedaço da minha história. Aos poucos aqui nos cafezinhos, eu vou contando partes da minha história, né, para você ir se aproximando de mim, me conhecendo. E dessa vez eu vou contar para vocês um pouquinho da minha trajetória, vamos pôr aqui em termos profissionais e pessoais, para contar alguns trechos e trazer alguns insights nesse sentido para vocês também. E agora em vídeo eu vou parar aqui para beber meu cafezinho, né? Então, vamos lá. Eu sempre fui do Espírito Santo, de uma cidadezinha do sul do Espírito Santo chamada Guaçuí. Ela tem 30 mil habitantes, uma cidadezinha bem pacata do interior mesmo. Todo mundo faz tudo de bicicleta, todo mundo se conhece, o que para certos termos é bom e para certos termos é ruim. Bom porque, por exemplo, eu ia na padaria, só falava, me vê 2 pães, pegava o pão, virava para casa e ia embora para casa, não pagava, não fazia nada. E aí a moça da padaria anotava numa cadernetinha lá o nome Rafael, 2 pães, etc. Então, e lá chegava no fim do mês, eu ia lá e acertava a conta. Poderia fazer tudo de bicicleta na cidade. Quando eu ia em qualquer padaria, qualquer lanchonete, qualquer restaurante, eu era tratado pelo meu nome. Então eu era o Rafael da tia Daisy, que é o nome da minha mãe. Eu era o Rafael do Sérgio da Excelsa, que é o nome do meu pai, que é eletricista. Então tem essa familiaridade, esse conhecimento, mas ao mesmo tempo também tem aquela fofoca, tem aquela mistura entre vida pessoal, amizade e um pouco... Às vezes as pessoas passam um pouco do limite. Tem a fofoca quando alguma coisa séria acontece e todo mundo é exposto para a cidade toda. Então tem esses problemas. Eu cresci nessa cidade e quando eu fiz os 17 anos, quando eu fui fazer engenharia da computação, eu passei na Federal de Ouro Preto. Mas não para estudar na cidade de Ouro Preto, para estudar numa cidade que chama João Monlevade, em Minas Gerais, que é próximo ali de Belo Horizonte, é umas 2 horas de Belo Horizonte de carro. E assim eu fui para Minas Gerais. Nessa época eu era um meninão, nunca tinha saído de casa, só no computador, não gostava de sair nem nada, então eu era muito imaturo. E ali foi uma transformação na minha vida.
Meus pais não tinham dinheiro para me sustentar numa outra cidade, um apartamento só para mim. E aqui foi a grande sacada. Na verdade, foi um dos grandes pontos chaves da minha vida, ter tido que morar numa república estudantil. Uma vez que você divide uma casa, divide um local com outras 5 pessoas de outro lugar do país, totalmente diferente, com culturas diferentes, com forma de lidar com os problemas diferentes, é uma grande aula. Todos os relacionamentos que eu tive depois de ter morado numa república foram muito fáceis, porque eu estava acostumado a lidar com conflitos, eu estava acostumado a lidar com pessoas. Por exemplo, a gente tinha que lidar com situações que todo mundo gerava lixo, eram 6 pessoas morando junto, mas não era uma família, e cada um tinha um dia específico para tirar lixo, as pessoas esqueciam. Ou eu só tinha uma frigideira na casa, alguém usava para fazer alguma comida, não lavava, e todo mundo da casa era prejudicado, e isso gerava confusão, gerava multa na república. Todo mundo que já morou em república sabe disso. Quão caótico pode ser um banheiro de república, porque as pessoas não mantêm a limpeza direito. Quão caótico pode ser uma cozinha, chega até dar larva, chega até dar mofo, porque as pessoas não lavam. E se não é o meu problema, eu não faço. E aí tem que lidar com aquele conflito, tem que ter multa, tem que estipular esse mini governo, digamos assim, naquele microcosmo que é a república. Mas é um ambiente que amadurece muito a gente. Faz a gente crescer, faz a gente sair da zona do conforto. Se antes eu tinha minha mãe que fazia as coisas pra mim, cozinhava, lavava, passava, e eu não tinha problema nenhum. Ah, deu um problema lá que tem que resolver uma burocracia. É os seus pais que vão lá e resolve. Vai lá na companhia elétrica e resolve o que tem que resolver. Vai lá no Detran pra você e resolve o problema. Vai lá na loja de material de construção. Não, ali é você por você. É você por você. Então morar em república me amadureceu bastante. Me fez aprender a cozinhar, ir pro YouTube, aprender a fazer as tarefas básicas da casa ali, da vida, da manutenção da nossa vida, digamos assim, como que lavava roupa, como que passava roupa, como que limpava uma casa. Então, morar em uma república foi um grande momento de caráter, assim, de formação da minha vida, e eu recomendo aí para todo mundo que tem filhos, talvez, deixar o filho sair de casa mesmo, deixar ele ter essa experiência por ele mesmo, porque é muito engrandecedor para a pessoa, apesar dos sofrimentos, e amadurece demais. Eu lembro que também o dinheiro era mais contado nessa época, e quem já comeu em RU, e RU, para quem não sabe, é o restaurante universitário da faculdade, por isso que a gente chama RU, naquelas bandejas, aquilo que a gente chama do bandejão, igual de prisão mesmo, que tem vários compartimentos assim. Quem comeu em RU, que na época o prato era R$2 e você podia comer o quanto quisesse, só a carne que era controlada, sabe o que é deixar de ter frescura com comida e se alimentar ali e comer o que tinha para comer, porque é o que dava para comer, né? Então também tira da gente preconceitos, tira aquela moleza, aquela facilidade, o melzinho na chupeta que às vezes a gente tem com a vida assim, que é muito fácil. Então, participar desse ambiente da RU, de uma faculdade federal, da pressão que a faculdade federal impõe pra gente também, é uma grande escola. Muitas vezes as pessoas falam assim, hoje eu não preciso de faculdade. Igual eu, por exemplo, fiz engenharia de programação. Não precisa de faculdade para ser um programador, você pode aprender sozinho. Pode, mas as pessoas não entendem que a faculdade, o sair de casa, o ambiente ali de uma faculdade federal principalmente, não te ensina só aquilo que estão nos livros, aquilo que está na ementa, mas te ensina a ser um ser humano, te ensina a aprender por si só, te ensina a lidar com pessoas, te ensina a lidar com desafios. E todo mundo que já passou por uma faculdade federal ou outras faculdades, tá, para não ficar aqui parecendo a pessoa também, ai, federal que é bom, as outras não são. Mas quem já passou por faculdades onde o nível de cobrança é alto, vamos falar assim, sabe que frases dos professores como o que você faz de meia-noite às 6? Ah, você dorme? Então você tem tempo para fazer tal trabalho. São normais. E, de certa forma, às vezes pode ter até um abuso psicológico ou talvez uma pressão excessiva. Tem. Mas todo mundo sai transformado dali como ser humano, como pessoa, com o sentimento de que depois disso eu posso encarar qualquer desafio. Eu posso sair da minha zona de conforto. Então, não se limite à sua zona de conforto. Se coloque nesses ambientes que te desafiem e que te balança mesmo, sabe? Que te chacoalha, que te tire de si, porque você vai ser transformado.
É na pressão que o carbono se transforma no diamante. Não é assim que a gente ouve falar? Pode parecer bem clichê isso, essa frase que eu estou falando agora, mas estar nesses ambientes faz a gente se transformar de fato e a gente partir para um próximo nível. Eu ficava na faculdade de 8 da manhã até 11 da noite, porque além da faculdade eu sabia já que aquilo só não ia ser suficiente para mim, então eu estava dando monitoria na faculdade, participava de um laboratório dentro da faculdade também de desenvolvimento de aplicativos. E para eu conseguir me virar ali, não depender de ônibus e ficar limitado muito a esse tempo de 8 às 11, eu pensei, eu tenho que conseguir me locomover mais rápido para eu conseguir ir em casa, tomar um banho, voltar para a faculdade, dar uma descansada e não ficar tanto preso. E eu falei, tenho que conseguir uma moto. Eu tinha carteira já, eu já tinha tirado, mas não tinha nada, não tinha moto, não tinha carro, não tinha nada. E vou dar um jeito de conseguir uma moto. E na época eu lembro que todo calouro de universidade gostava da camisa mostrando assim o curso, né? Eu curso engenharia de computação, eu curso engenharia elétrica. Gostava de exibir para sua cidade mostrando assim que era aluno da Federal de Ouro Preto. Eu falei, quer saber? Vou vender camisa. Fui numa Silk da cidade e falei, quanto que custa aí se eu te encomendar 100 camisas? Eles falaram na época, eu acho. R$13 a camisa com essa arte que você trouxe. Eu falei, tá aí. Fui de sala em sala, de porta em porta durante 10 dias, oferecendo camisas dos cursos que tinham lá no meu campus por R$30. Nem lembro quantas camisas eu consegui, mas na primeira vez que eu fiz, eu devo ter vendido mais de 100 camisas, com certeza. Vendi mais de 100 camisas. Pegava metade do valor da camisa, que já cobria o valor do custo da camisa, paguei a Silk e depois, quando a pessoa vinha pegar a camisa comigo, ela pagava a segunda metade. Então vendi camisa assim, semestre atrás de semestre, tinha um PlayStation 3, vendi meu PlayStation 3, tinha vários pedais de guitarra, vendi todos os pedais de guitarra, juntei meu dinheiro, comprei minha motinha e consegui seguir em frente ali com os meus planos. Então, apesar do medo, apesar da pressão, apesar das dificuldades, estar aprendendo um mundo totalmente novo, eu nunca fui de beber, nunca fui de festa. E você me imagina numa faculdade em Minas Gerais, que tem muita festa, calorada, é bebida, é droga, e eu lá naquele ambiente que de fato não era o meu ambiente, mas eu me tornei outra pessoa a partir dali. Tanto que depois de Minas Gerais, eu até comecei a dar aula na faculdade, assim que eu formei, consegui passar num concurso para ser professor substituto, dei aula um semestre, mas eu ainda queria... a gente, quando sai da faculdade, a gente não quer seguir muita carreira acadêmica, são poucos que querem seguir direto, porque a gente quer explorar o mercado, ainda mais em programação na época, explorar o mercado, trabalhar, e eu sabia que São Paulo era o centro da programação. Consegui uma forma para... Fui participando de vários processos seletivos de empresa em São Paulo, processo de trainee, esse tipo de coisa, e consegui eventualmente uma vaga para ir para São Paulo para trabalhar na Natura. Essa Natura aí que você conhece de perfume, de cosmético, era para trabalhar na área de compras da Natura, nem era para trabalhar com programação, mas eu sabia que isso ia me levar até São Paulo e ia me dar meios ali de eu estar mais perto, pelo menos, do meu objetivo. Então, mais uma vez, sem medo, na cara e na coragem, fui para São Paulo sozinho. Eu lembro que eu fui com uma mala alta, daquelas malas grandonas assim, com todas as minhas roupas e minhas roupas de cama dentro. Tudo que eu tinha estava naquela mala. Se eu perdesse aquela mala, tinha acabado meus bens. Todos os meus bens estavam naquela mala. E fui sozinho. Peguei o peguei o ônibus depois que eu me formei, parti para São Paulo, sem medo. E lá comecei a minha trajetória de novo. Dentro da Natura, eu ficava oferecendo para a área de TI lá na Natura, falando que eu sabia programar, mostrava aplicativos que eu já tinha feito, mostrava tudo que eu sabia fazer, ao mesmo tempo buscando vaga em outras empresas lá em São Paulo, que eventualmente eu consegui ir para a área de computação, não dentro da Natura, mas em outra empresa, mas isso fica para outro episódio. E fui encarando ali aquele mundo totalmente novo. Em São Paulo, por exemplo, eu aprendi o que era poluição sonora, né? Eu era do interior, uma cidade de 30 mil habitantes no começo dessa história. E em São Paulo não, era igual o Pica-Pau. Quando você abria a janela, era sirene, helicóptero, carro. Eu morava perto da Marginal Pinheiros, então era carro, trânsito o dia inteiro.
Quando fechava a janela, acabava o barulho. Abria a janela, barulho. Então, tipo filme, tipo desenho do Pica-Pau assim mesmo. E quando lá no interior, quando falava assim na escola, existem vários tipos de poluição. Um tipo é a poluição sonora. A gente, poluição sonora não existe. O que você está falando, poluição sonora? Não existe poluição sonora. Lá eu aprendi que existia poluição sonora. Fui assaltado pela primeira vez na vida em São Paulo também, saindo do metrô, passando por baixo de um viaduto. 2 pessoas me cercaram, uma na frente e uma atrás, com a mão dentro da camisa, dizendo estarem armadas. Levaram minha carteira, levaram meu celular. Em São Paulo, eu tive talvez um pouco de crise de ansiedade pelo barulho, por todo dia ter que dar cotovelada nos outros para entrar no metrô, porque eu tinha que estar em determinado horário na época no trabalho, não tinha ainda esse horário flexível que a gente tem hoje. Então, foi um tempo muito difícil, mas mais uma vez, assim como eu estava falando da faculdade também, foi necessário eu passar por tudo isso para chegar e construir aquilo que eu tenho hoje. Então, se você está num momento hoje da sua vida onde você tem muita pressão, muita dificuldade, ansiedade, na verdade, saiba que talvez isso está te transformando, é uma etapa que você tem que passar. Mas sempre tenha um plano. Sempre tenha um plano e execute esse seu plano. Por exemplo, lá em São Paulo, eu passava por tudo isso, mas eu tinha claro na minha cabeça que na primeira oportunidade de sair dali, que eu não me acostumei com a cidade, eu iria sair. Na empresa que eu estava, isso era em 2017, já tinha algumas pessoas remotas, trabalhando remoto. Na época, remoto não era tão popular igual foi depois da pandemia, né? Mas eu sabia que, eventualmente, talvez eu poderia ficar também, porque tinha 2 ou 3 pessoas fazendo um programa piloto ali do trabalho remoto. E eu era um bom funcionário, fui ganhando reconhecimento dentro do meu time, e por uma coincidência, saiu uma pessoa do meu time, saiu outra pessoa do meu time, saiu outra pessoa, e todo o conhecimento daquilo que a gente lidava, do sistema que a gente lidava ali do meu time, ficou só comigo. E eu falei, poxa, agora é o meu momento. Aqui eu tenho uma carta. Eu vou usar essa carta para conseguir trabalhar remoto. Fui na época no meu gerente e falei, olha, eu tô querendo ficar remoto, São Paulo não tá dando para mim, eu não tô conseguindo. Longe de mim querer fazer uma pressão, mas eu acho que eu sou importante para a empresa, porque eu conheço o nosso produto, o sistema aqui que eu estou lidando, todo o time saiu, você já me conhece, já tem confiança em mim, me dá a oportunidade de ficar remoto? E assim foi. A empresa confiou em mim, talvez também ficou um pouco de medo de me perder ali, porque eu era o único conhecimento do nosso sistema ali naquele momento, mas eu aproveitei a oportunidade que apareceu para mim. E eu não estava só esperando de braços cruzados. Mesmo assim, eu estava aplicando para vagas no Brasil inteiro que aceitavam trabalho remoto já naquela época, e em 2018 eu consegui ficar remoto, e desde 2018 eu nunca mais deixei de trabalhar remoto. Então, por mais que você esteja hoje numa posição não ideal, uma posição que você não gosta, um trabalho que não te satisfaz, uma remuneração que não condiz com aquilo que você faz, não tenha medo de dar um próximo passo. Não fique parado no mesmo lugar, mas se desafie para sair do local onde você está. O problema é que muita gente é acomodada e espera as coisas caírem do céu, não é? Então, não se limite. Pense aonde você está, aquilo que você pode fazer. Por exemplo, hoje em dia a gente advoga na internet, né? Você tem que ter o sono regrado. Ah, mas Rafa, eu sou vigia, eu não posso ter o sono regrado. Tá, mas então talvez, será que dá para você pagar um curso profissionalizante que você pode fazer enquanto você está aí trabalhando como vigia? Ou uma faculdade EAD? Ou alguma coisa? Por mais que não seja o seu sonho, aquilo que você almeja, mas que seja um degrauzinho acima, que desse degrau você vá para o próximo e desse degrau para o próximo. A gente, na nossa vida, a gente tem que ser baby steps, né? O que é baby steps? É passinho de bebê, um passinho de cada vez. Então, ao invés de achar que você tem que dar um salto muito grande que você não consegue, na verdade você tem que dar um saltinho para o próximo nível, depois mais umzinho, para sair do lugar que você está, que você não almeja. Então, esse foi apenas um trechinho assim da minha vida. Já está ficando meio longo para os padrões aqui do cafezinho com o Rafa. Falando nisso, deixa eu até beber mais um golinho. Que mostra alguns momentos da minha vida
que eu sabia que eu não estava na situação ideal. Eu sabia que eu não estava, mas eu aproveitava daquele momento para me catapultar para o próximo. Mesmo que essa catapultagem não seja, de fato, um tiro de catapulta, igual o termo mesmo fala, que lança lá longe. Mas sim, baby steps. Passinho, mesmo que esse catapultagem foi um pinguinho só para cima. Beleza? Então, eu quis trazer esse trechinho de hoje aqui. Não sei, me deu vontade de contar esse pedacinho da minha vida. E talvez, se vocês gostarem, um outro dia eu conto mais partes. Essa parte minha da faculdade, essa parte minha de São Paulo. Tem muitas histórias nesse meio aqui também, mas cabe vocês terem gostado para eu poder trazer mais pedaços e continuar interagindo com vocês. Porque é isso que eu quero aqui nesse podcast, no Café com Rafa. É eu me abrir, é eu desabafar, usar isso aqui para limpar minha mente, para contar histórias minhas, para me aproximar de vocês, fazer novos amigos, me comunicar, porque eu gosto muito, de fato, disso. E agora que a gente está no YouTube, se você gostou desse episódio, deixa um like, se inscreve no canal, e você que está acompanhando aí no Spotify, dê 5 estrelinhas, siga o nosso podcast para não perder o próximo Cafezinho com Rafa. Agora, Cafezinho com Rafa também em vídeo. Então, um momento muito especial aqui junto de vocês, beleza? Então, um papo livre, um desabafo, sem muita pretensão de chegar a algum lugar, sem muita pretensão de ter que concluir alguma coisa, mas simplesmente um papo para estar junto de vocês. Espero que vocês tenham gostado, te espero no cafezinho da semana que vem. Um abraço e tchau, tchau.